Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, estamos em tua presença, agradecidos pela tua bondade, agradecidos por mais um dia que tu nos concede. E agora, Senhor, suplicamos pela igreja, abençoa os nossos irmãos, os nossos ouvintes, guarda, Senhor, cada um, meu Senhor, dos teus servos que estão conosco, nossos ajudadores, intercessores. Opera poderosamente na vida da igreja. Guarda os nossos irmãos na cidade, no sítio. Opera, Senhor, em cada coração. Guarda as criancinhas, a juventude. Abençoa, meu Senhor, os teus ministros. Abençoa os idosos na tua casa, os enfermos, Pai. Guarda os meus irmãos da saúde, da vigor. Sustenta, Senhor, cada um de nós. Amado Pai, Senhor da glória, ouve a nossa petição, nós te pedimos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus, nosso pensamento nesses 32 anos de rádio, é que a gente consegue ajudar, lendo por quem não tem Bíblia, lendo por quem não sabe ler, lendo por quem tem Bíblia e sabe ler, mas não tem mais a visão. Nós acreditamos que podemos ser uma ajuda quando trazemos a palavra de Deus na condição de ajudadores, sem nenhum outro objetivo, outra intenção. E nós fazemos isto. São 36 anos, vamos completar agora, próximo, são 36 anos da Escola Teológica, 32 anos de rádio, com as mensagens da Palavra do Senhor. Falamos do mesmo jeito, empregamos os termos da mesma natureza, e não editamos nada, é in natura, que quando alguém escutar, é como se eu estivesse falando lá na minha congregação, como se eu estivesse falando na minha própria casa. A palavra de Deus não precisa de enfeite, não precisa. A palavra tem a sua beleza, tem a sua pureza, portanto, não precisamos de nada, de nenhum artifício. E o nosso pensamento é este, que vamos ajudar. Nossa leitura hoje é em Mateus, Evangelho, conforme escreveu Mateus, ou Levi, o capítulo 18. O capítulo 18 tem uma mensagem maravilhosa, uma mensagem poderosa, e as pessoas desconhecem, porque a religião tem o seu lado extraordinário. E este lado extraordinário da religião é fingir que está pregando a verdade, é fingir que tem prazer ou que tem alguma coisa a oferecer. A religião, na verdade, vive em função de si mesmo, explora, ilude. É muito difícil ouvir um pastor falar assim, mas porque, graças a Deus, não sou religioso. Eu pratico a fé, eu não sou religioso. A religião, geralmente, aquela história de puxar a brasa para a sardinha, enganar, iludir, detratar, falar mal dos outros, só aquele. Religião, toda religião falsa quer ser a verdadeira. Então, evite qualquer coisa que pareça com isto. Seja um cristão autêntico, fale a palavra de Deus, sirva ao Senhor, se identifique, tenha dignidade de se identificar. Eu sou da Assembleia de Deus há 54 anos, não vou mudar, nem mudo de igreja e nem deixo a igreja me mudar. Estão mudando a igreja, estão querendo fazer uma igreja moderna, uma igreja diferente, não muda nada em mim não muda nada. É bem provável que eu não aprenda mais nada, mas também jamais alguém vai tirar de mim o que eu aprendi e guardei. E o texto é Mateus capítulo 18. Eu falei assim porque a igreja nunca leu esse texto para ninguém. A igreja lê Mateus 16 para fazer uma fraude maior ainda, dizendo que ali está fundamentado que Pedro foi papa. Pedro nunca foi papa.
Pedro era livre de idolatria, Pedro era livre de imoralidade, Pedro era livre de celibatismo, essa porcariada toda. Pedro era um discípulo de Jesus Cristo, tinha sogra, já encontraram, acharam o óbito da mulher dele. Não, ele tinha sogra, mas não tinha mulher, era viúvo. Coisa do Satanás. Coisa do Satanás. Agora nós temos a leitura, Mateus 18, 15 a 22. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não escutar a essas testemunhas, diz a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro, meus amados irmãos, era muito presente em tudo, muito autêntico e queria saber muito e agradar ao Senhor Jesus em tudo. E aqui Pedro falou, ou perguntou a respeito do perdão. Como é que eu faço? Como proceder se meu irmão me ofender? Eu devo perdoar uma vez? 7? Quantas? Jesus ajudou Pedro. Ou não? Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mas nós vamos nos fixar no que está ligando nos céus e na terra. Querido Deus, estamos em Tua presença, lemos a Tua palavra e pedimos, Pai, fala conosco, fala com os meus irmãos, abençoa toda a audiência, os nossos seguidores, os que terão contato com as nossas publicações. Pai querido, abençoa a Tua igreja em toda a terra. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nesta leitura, eu pretendo fazer você entender que o que Jesus diz para Pedro, em Mateus 16, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. O que Jesus disse para Pedro no capítulo 16, aqui no capítulo 18, Jesus diz para todos os seus apóstolos. Mateus 18 e 15, Jesus está falando sobre o perdão. Por isso é que o Pedro pergunta lá no final, e se ele pecar contra mim, eu devo perdoar até 7 vezes? Por que até 7?
porque havia entre os judeus um conceito que 7 é um número da perfeição, o número completo, o número de Deus. Então, se 7 é um número perfeito e eu perdoei 7 vezes, eu não vou ser responsabilizado diante de Deus se esta pessoa se perder. Mas o Senhor Jesus quebra esse conceito de 7 vezes e dá uma esticada muito legal. Eu não te digo até 7, mas até 70 vezes 7, que é um número praticamente impossível que alguém seja tão nocivo, tão descarado, tão cara de pau, que venha te ofender 490 vezes. Então, como Jesus começa a falar aqui sobre pecado, sobre a ofensa de um irmão contra outro, Pedro faz a pergunta no final desta leitura sobre o perdão. Mas no meio nós temos o que eu quero. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Fala com ele pessoalmente. Se o teu irmão te ofender, pecar contra ti, fala com ele pessoalmente. Procura entrar em entendimento com ele para corrigir esta coisa, esse mal-entendido, esta ofensa. Botar um ponto final nisto. Se ele te ouvir, se ele te atender, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Tirou o problema e aprofunda a comunhão. Se acontecer dele não te ouvir, não te atender, não deixa para lá. Volta a tentar esse contato, mas leva 2 pessoas. Leva 2 pessoas idôneas, 2 pessoas sérias, 2 pessoas da sua confiança e da amizade dele, quem sabe, para que pela boca de 2 ou 3 pessoas, portanto você e mais 1 ou 2, tudo seja confirmado, toda palavra seja confirmada. Agora, digamos que ele não quis, ele não te ouviu sozinho e não te ouviu acompanhado. Então, comunica à igreja, eu estou com um problema com o irmão fulano. E o irmão fulano foi comigo lá, mas o irmão não nos atendeu, não quis conversa e tal. Aí comunica à igreja, para a igreja tentar corrigir, chamar ele para uma correção de rumos e eliminar essa diferença. Se ele também não quiser ouvir, dar ouvidos à igreja, se ele não ouvir a igreja, se ele não atender a igreja, então considera ele fora da igreja, um gentil, um publicano, uma pessoa fora da igreja. Na linguagem do romanismo, uma pessoa excomungada. Na linguagem das igrejas cristãs, das igrejas evangélicas, é uma pessoa disciplinada ou excluída. Uma pessoa fora da igreja. Ele não ouviu o irmão, não ouviu os irmãos, não ouviu a igreja. Então, considera ele uma pessoa sem igreja, uma pessoa que a igreja não pode contar com ele. Um gentil ou publicano. E o Senhor Jesus, no versículo 18, expõe isto muito claro, e aqui é para todos os seus discípulos. Em verdade vos digo, no Mateus capítulo 16, como era com o Pedro, ele diz, em verdade te digo. Mateus 16, eu te digo. Aqui eu vos digo, porque todos os discípulos tinham igualmente graça, igualmente autoridade para perdoar o seu ofensor e para ligar e desligar pessoas ao Senhor mediante a oração, a reconciliação, a instrução. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, em verdade vos digo a vocês, digo a vós, em verdade vos digo que
tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que vós desligardes, tudo que desligardes da terra será desligado no céu. Esta graça, esta autoridade, esta condição, o Senhor Jesus deu a todos os remidos. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer assunto, qualquer coisa que pedir. Claro, o Senhor Jesus estava ensinando para discípulos, e discípulos não pedem nada contra a vontade de Deus. Discípulos se limita à vontade de Deus. Se 2 de vós concordarem na terra a respeito de qualquer assunto, de qualquer tema, qualquer coisa que pedir será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, tem igreja. 2 ou 3 reunidos forma igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso aqui Jesus está falando para todos os discípulos. Todos têm igualmente graça, todos têm igualmente autoridade, todos têm igualmente espiritualidade, todos têm igualmente liberdade. Mas o Senhor Jesus começa a falar sobre se o teu irmão pecar contra ti, no versículo 15 da nossa leitura. Se teu irmão pecar contra ti, vai conversar com ele. Como o assunto era isso aqui, o Pedro pergunta para o Senhor Jesus no versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, diz: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei até 7? Veja que o assunto do tema é perdão e reconciliação. E como Jesus tinha dito que ele, a pessoa que fosse ofendida, levasse consigo 2, levasse 1 ou 2, então está perfeito. Esse texto é perfeito para lançar luz sobre o capítulo 16 de Mateus e eliminar de vez, para quem tem bom senso, entendimento e não tem má intenção, essa lorota de Pedro ser papa. Pedro nunca foi papa. Papa não é crente. Papa não é servo de Deus. Papa nunca serviu a Deus. Papa é pagão. Papa é pagão da Babilônia, de 4.000 anos. Há 4.000 anos existe Papa. E Jesus Cristo é 2.000 anos, de 2.000 anos para cá. A igreja é de 2.000 anos para cá. E o Papa, chamado de Pontifexus Maximus, na língua dos caldeus, Pontifexus Maximus, ou Sumo Pontífice, é 4.000 anos de história ou mais, porque é um mago, mestre do paganismo, um feiticeiro babilônio. Então, o assunto é sobre perdão de um irmão, sobre como reconciliar-se com o irmão, para que ele tenha a sua comunhão confirmada nos céus. Porque se ele não escutar aquele que ele ofendeu, se ele não escutar aqueles que foram tentar a reconciliação, e se ele não escutar a própria igreja, ele, na verdade, está desligado pela sua atitude. Ele não terá como ser um discípulo, porque os discípulos, a natureza dos discípulos é aceitar a correção e
procurar estar vinculado à vontade do Senhor e não à perversidade. Portanto, meus queridos irmãos, é uma palavra do Senhor para nós, tirando de uma vez por todas a ilusão religiosa, a falsidade religiosa, o ensino tenebroso e fraudulento de que o apóstolo Pedro foi papa. Pedro nunca esteve em Roma, não existe nenhum registro que Pedro estivesse alguma vez em Roma, muito menos que ele tenha assumido uma posição de hipócrita e de perverso na cidade eterna, sendo endeusado, paparicado e adorado e reverenciado pelos pagãos de Roma. É muito bom a gente ter o testemunho das Escrituras. Tudo que é doutrina nas Escrituras tem mais de um texto para confirmar e fundamentar, solidificar e evitar abusos. Deus abençoe meus irmãos. O Senhor Deus ajude e guarde cada um. Os novos convertidos que têm desejo de aprender, que possam receber a palavra de Deus e nunca enveredar pelo caminho do erro, principalmente fundamentando erroneamente num texto isolado. Mateus 16 tem nada a ver com papado. Não tem nada a ver. E se tivesse, não seria Pedro, porque Pedro era um digno servo de Deus e não um feiticeiro da Babilônia. Nossa oração específica hoje é pelo irmão Paulo César, a irmã Jerusa, sua esposa, sua filhinha. O Paulo César congregou conosco há algum tempo, essa família, e eles ainda não tinham a filhinha quando congregaram conosco. E nós vamos apresentá-los ao Senhor alegremente. Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença. Senhor querido, suplicamos pela Tua igreja, abençoa os nossos irmãos, os nossos ouvintes, abençoa, meu Senhor, o Teu povo, guarda a Tua igreja em toda a terra, ajuda cada servo Teu, manifesta o Teu poder, Senhor, na Tua igreja, abençoando as criancinhas, a juventude, abençoando as famílias, guardando, meu Senhor, os idosos na Tua casa, os necessitados e enfermos. Opera poderosamente, Senhor, na vida dos Teus filhos, na cidade e no interior. Amado Senhor, queremos Te apresentar este memorial da oração. Toma em Tuas santas mãos cada vida. Tu conheces, sabes, Senhor, os que estão enfermos, os que estão necessitados, desempregados, os que estão fragilizados, os idosos que não congregam mais. Tu conheces toda a nossa condição. Opera pelo Teu grande amor, meu Senhor, pela Tua graça salvadora. Te apresentamos, Pai, o Paulo César, a Jerusa e a filhinha deles. Toma, meu Senhor, esta família em Tuas santas mãos, abençoa os familiares do Paulo, irmão Pereira, irmão Baniza, abençoa, meu Senhor, a família da Jerusa, guarda os familiares da Jerusa, guarda cada vida. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.